Pessoal, bom estar de volta depois de um período de recesso aí que eu tive que fazer forçado. É bom retornar, bom ver vocês, bom relacionar com vocês novamente. Vamos dar continuidade que nossos amigos estavam falando e agora nós vamos estudar um novo capítulo. O capítulo é impulso e quantidade de movimento. Lembra que no capítulo passado nós estudamos trabalho e energia? Nós não estudamos trabalho e depois energia. Nós estudamos como um capítulo só o conceito de trabalho e energia. A mesma coisa nós vamos fazer agora. Nós não vamos estudar impulso e depois quantidade de movimento. E vocês vão ver que eu gostaria muito que vocês confundissem, porque eles se confundem, os dois conceitos, impulso e quantidade de movimento, como sendo uma coisa só. Você vai entender muito bem ao final da aula de hoje. Mas eu gostaria de definir para vocês primeiro o que é impulso. Eu gostaria de falar alguns exemplos de impulso. Quando eu tenho uma bola no chão e dou um chute, eu apliquei sobre a bola um impulso. Por quê? Porque eu apliquei uma força, normalmente grande, durante um determinado tempo, muito pequeno. Quando eu pego o taco de beisebol e rebato a bola, eu estou aplicando impulso. Fiz uma força durante um determinado intervalo de tempo, normalmente pequeno. Quando eu rebato uma bola de tênis, quando eu dou um saque de vôleibol, vocês viram que são exemplos em que eu normalmente aplico uma força durante um curto intervalo de tempo, mas não necessariamente. Impulso para nós será o produto da força por esse intervalo de tempo. A grandeza impulso leva em consideração o tempo que a força age em um corpo. Tem alguns detalhes que é bom prestar atenção. Primeiro, você lembra, com certeza, que força é uma grandeza vetorial. Se é vetor, eu tenho que falar módulo, direção e sentido. Está aqui voltando com vetores. Cuidado com vetores. O intervalo de tempo sempre é positivo. Não existe um intervalo de tempo negativo. Mas tempo é um número. Força é um vetor. E se você lembrar lá de vetores, número vezes vetor sempre vai me dar um vetor. Logo, impulso, a grandeza impulso, também é uma grandeza vetorial. E se é uma grandeza vetorial, e ela o é, só vai ficar bem explicada, só vai ficar bem definida depois que eu falar as três características: módulo, número, valor, tamanho, intensidade, mas também tem que falar a direção e o sentido. Preste atenção. Pelo fato do tempo sempre ser positivo, o que isso vai me garantir a respeito do impulso e da força? Que os dois, impulso e força, obrigatoriamente têm que ter a mesma direção e o mesmo sentido. Traduzindo, para onde que aponta o impulso? Para onde apontar a força? Sempre impulso e força terão a mesma direção e o mesmo sentido. Mas tem um detalhe. Essa fórmula só pode ser aplicada se a força for constante. Ah, professor, e se a força for variável? Como assim? Por exemplo, nesse gráfico. Eu tenho uma força que está agindo durante um determinado tempo. Só que à medida que esse tempo está passando, você consegue observar que a força está aumentando, portanto, variando. Como é que eu faço para calcular o impulso quando a força é variável? Posso aplicar a fórmula? Não, porque a força a cada instante é diferente. Então, como eu faço isso? Bem, parecido com o capítulo anterior, em que nós também calculamos trabalho de forças variáveis, aqui nós vamos aplicar o conceito de área para calcular o impulso de forças variáveis. Então, quando a força é constante, você aplica direta a fórmula: impulso, força vezes variação do tempo. Mas quando a força é variável, aí você tem que calcular a área. O impulso de uma força variável é a área abaixo do gráfico força-tempo. Cuidado! Nós estamos estudando impulso e só vamos cobrar impulso na nossa próxima avaliação. Mas no PAS, no Enem, vestibular, concursos, está tudo misturado.
E aí você não pode confundir com o gráfico força-espaço. O gráfico força-espaço, a área me dá o trabalho. Cuidado para não confundir os gráficos. Eu sei que são muitas informações para vocês, mas tem que ficar atento. E uma dica que eu dou é lembrar da fórmula. Trabalho, né, força vezes ΔS, força, ΔS, gráfico, força, espaço. Agora, para impulso, impulso é força vezes ΔT, gráfico, força, T. Essa é a grandeza impulso. Uma outra grandeza relacionada com impulso é a grandeza quantidade de movimento. Quantidade de movimento linear. Ou, alguns vestibulares também chamam de momento linear. Nós vamos usar a nomenclatura quantidade de movimento. Q de quantidade de movimento. Quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. Para exemplificar, eu vou fazer uma pergunta. Um pequeno objeto pode causar um grande estrago? Sim, se ele tiver uma grande velocidade. Essa grandeza de choque, pancada, batida, colisões, que nós vamos estudar no próximo capítulo, é muito importante. Por isso que se faz necessário você entender o conceito de quantidade de movimento, que é o produto da massa pela velocidade. Eu estou falando para você que a quantidade de movimento, que é a pancada, que é a colisão, que o choque que nós iremos estudar, leva em consideração dois fatores. Quais são eles? A massa do objeto e a velocidade com que ele se movimenta. De novo, detalhe. Perceberam que quantidade de movimento e velocidade são grandezas vetoriais? Lembrando que massa é um número, portanto, um escalar sempre positivo. Espera aí. Se a massa é um número sempre positivo, o que eu posso, ou melhor, o que eu tenho que falar de quantidade de movimento e velocidade? Que essas duas grandezas, obrigatoriamente, têm que ter a mesma direção e o mesmo sentido. Traduzindo, quantidade de movimento e velocidade têm a mesma direção e o mesmo sentido. Importante isso. Quantidade de movimento é grandeza vetorial. Lembrando, vetores tem que tomar cuidado, porque nem sempre a soma de vetores se dá através da soma algébrica, soma de números. Você lembra daquelas minhas perguntas? Como é que soma? Como é que soma? Como é que soma? Muito bem. E para finalizar, quero apresentar para vocês o teorema do impulso. Impulso da resultante é a variação da quantidade de movimento. Esse teorema nós já vimos, não dessa forma, eu reconheço, mas lá no 9º ano. Lá eu pedi para você decorar uma fórmula. Agora eu quero que você entenda de onde veio essa fórmula. O teorema do impulso fala que o impulso da resultante é a variação da quantidade de movimento. Mas o que é impulso da resultante? Vamos fazer passo a passo. Impulso do peso é peso vezes ΔT. Impulso da normal, normal vezes ΔT. Impulso da tração, tração vezes ΔT. Então, é coerente eu falar que o impulso da resultante é resultante vezes ΔT. Ok? Mas o que é delta? É variação. O que é Q? Quantidade de movimento. Logo, o impulso da resultante é a variação da quantidade de movimento. Delta Q, variação da quantidade de movimento, é quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial, desenvolvendo impulso da resultante, resultante vezes ΔT. Delta Q, Q final menos Q inicial. Todos entenderam? Eu tirei a notação vetorial para trabalhar a fórmula, o álgebra, a continha, o valor, o módulo, porque a direção e sentido eu já sei. Os dois têm a mesma direção e o mesmo sentido. Quem? Quantidade de movimento e velocidade, impulso e força. Mas nós já vimos isso. Muito bem. Desenvolvendo, segundo a lei de Newton. Resultante não é massa vezes aceleração. Quantidade de movimento não é massa vezes velocidade. O que eu fiz? Apenas substituir. No lugar de resultante, massa vezes aceleração.
Ah, professor, cadê o ΔT? Lembra que nosso tempo inicial sempre é zero? Então, só vou utilizar o tempo final. ΔQ, que é final menos que inicial. Mas Q na quantidade de movimento, que é massa vezes velocidade final, que é massa vezes velocidade inicial. Observem vocês que eu tenho massa em todos os termos da expressão. Então, eu vou simplificar a massa. Matematicamente, eu estou dividindo toda a expressão por M. Ficou o quê? A vezes T, V final, menos V inicial. Eu acho que você já lembrou da fórmula que você decorou lá no 9º ano e está entendendo agora. Está vendo esse menos V inicial? Vai passar para o outro lado da igualdade, trocando o sinal. É menos, vai ficar positivo. Então, ficou V final é igual V inicial mais A vezes T. A nossa velha equação, função horária da velocidade do mRV. V é igual a V0 mais AT. Então, o teorema do impulso que você está vendo agora, na primeira série, nada mais é do que uma outra maneira de escrever a função horária da velocidade do mRV. Interessante, não é? Muito bem. Esses são os conceitos de impulso, quantidade de movimento e teorema de impulso. Nós iremos aplicar esses conceitos para resolver algumas questões, mas isso eu vou deixar para a nossa aula ao vivo. Estou ansioso por esse encontro. Até lá! Tchau, pessoal!